já se diagnostica e fala, tô com tumor, né? Tô com tumor, né? E às vezes dor e tal. O tumor cerebral, ele dá alguns sinais, por exemplo, dor, de repente aqui a pessoa possa identificar? Perfeito. Sintomas mais comuns, padre, é dor de cabeça. Só que o que acontece? 15% da população feminina tem enxaqueca, tem dor de cabeça, né? Quando a gente pega a população geral, o homem tem um pouquinho menos, dá uns 12%, né? Somando tudo. E normalmente, hoje em dia, como aumentou muito a quantidade de ressonância e tomografia, a gente tem muito achado de exame de tumores benignos. Então eu falo com meus pacientes, se você perguntar assim, Júlio, como é seu consultório? Grande parte, quase metade, são pessoas que fazem o exame por causa de uma dor de cabeça e descobrem um tumor pequeno, benigno, que às vezes a gente não vai fazer nada. E antigamente, né, você falava, tumor tá morrendo, né? Tumor no cérebro, verdade. então... Era assim, o final Então, normalmente o paciente chega no consultório desesperado, aí eu explico isso. O meningioma, que é um dos tumores mais comuns, ele é um tumor benigno, crescimento lento. Às vezes você descobre pequeno, nem precisa de procedimento cirúrgico para tirar. O neurinoma também, né? Mas são tumores benignos. Benignos, Só que com a grande revolução, ressonância da década de 80 e popularizou na década de 90, tomografia também. E a gente brasileiro sabe que gosta de procura e faz exame, né? Mas é bom, você descobre de forma precoce, a gente vai, na maioria das vezes, seguir. O que você vai ficar atento caso você tenha para procurar ajuda? Uma dor de cabeça que não melhora, uma dor de cabeça nova ou que mudou o padrão, isso a gente chama sinal de alerta. Crise convulsiva, que normalmente vai na emergência, o médico já vai fazer. Qualquer tipo de fraqueza, às vezes o paciente deixa para lá. Eu dormi sobre o braço e tá o braço um pouco mais fraco, né? O paciente idoso acontece, que eu sei que é grande parte do seu público, porque ele está acostumado a sentir dor no corpo, né? Às vezes dói o joelho, dói isso, dói a coluna, né? E às vezes ele tem uma dor de cabeça nova e ele vai se enchendo de remédio e não procura ajuda. E quanto antes você descobrir, melhor o tratamento. O doutor, tem aquelas pessoas que sofrem de enxaqueca e de repente, ela fala, eu tenho enxaqueca porque eu estou sofrendo de enxaqueca e tal. Ela deve pesquisar isso, ela deve, mesmo que ela já tenha tido um diagnóstico de enxaqueca, mas ela deve pesquisar? Se ele está tendo diagnóstico agora, normalmente o médico vai analisar. Se é um sintoma novo, se está progredindo, se tem critério de alerta, ele vai pedir o exame. Geralmente a ressonância que é o exame de melhor qualidade. Eu sei que a tomografia às vezes é mais fácil de conseguir. Ressonância é melhor que tomografia? É melhor para partes moles, sim. Para osso e sangramento, a tomografia é melhor. Mas tem a questão da radiação, então acaba que na maioria das vezes a gente já começa com a ressonância. E aí a ressonância, a gente pede a angiorressonância para excluir também o aneurisma, que também pode dar dor de cabeça, né? Agora, mas o aneurisma geralmente tem o lugar certo para doer ou não? Normalmente é uma dor holocraniana quando ele rompe. A maioria dos aneurismas que a gente... é na cabeça inteira, muito intensa. É um caso gravíssimo quando o aneurisma rompe. Só que hoje a gente descobre muito aneurisma assintomático. O paciente tem uma dor de cabeça, acaba fazendo a investigação e descobre aneurisma. Aí o médico vai decidir, precisa ou não tratar. Nem todos precisam tratar. O tratamento nem sempre é a cirurgia. Nem sempre é a cirurgia. Hoje tem acompanhamento, é uma possibilidade, dependendo do tamanho, do local, uma série de coisas, idade do paciente. Tem endovascular, que vai pelo vaso da perna e você passa pelo coração, carótida, que nem tem o estente do coração. Isso. Você faz também, você fecha aquele vaso. E tem a craniotomia, que é a que a gente faz. Abre a Agora, por que tem gente que fala assim, eu tive um tumor e quando descobriu já estava grande, não tinha nem sintoma nenhum. Isso, é bem comum os tumores benignos. O que é que acontece? Se o tumor é benigno, o que é um tumor? É uma célula que por algum motivo ela teve uma mutação e ela começa a crescer quando não era para crescer. Então, meningioma é da meninge. A meninge envolve o cérebro, não é para ele estar crescendo. Aí alguma mutação faz com que ele cresça. Isso acontece naturalmente quando o tumor é benigno, o crescimento é lento e a célula fica com a mesma característica de uma célula normal. Quando é maligno, aquela célula fica completamente diferente e o crescimento é muito rápido. Esse caso que o senhor falou é clássico nos tumores benignos, porque ele vai crescendo devagarzinho, o cérebro vai se adaptando e aí quando você encontra, às vezes é uma lesão grande. Já o maligno, a gente neurocirurgião lida muito com as metástases. Então, o paciente que tem um câncer de mama, que teve um câncer de pele, teve algum tipo de câncer que até está tratado ou foi até curado, se começa a ter uma dor de cabeça, é um sinal de alerta. Doutor, o cérebro não dói. O cérebro não dói. Então, o que dói é o quê? A pressão que ele dá? O vaso, meninge, a parte óssea também. Então, a maioria das vezes, quando o paciente fala assim, sinal de hipertensão intracraniana, aquele aumento da pressão, por quê? Aquilo distende tanto os vasos como a parte da meninge e o paciente sente dor. Tanto que a gente faz cirurgia, às vezes, acordado. Por exemplo, você tem uma área, às vezes, a área da linguagem, você tem que testar durante a cirurgia para ter melhor segurança. A gente sabe mais ou menos onde tem monitorização, mas nada melhor do que o paciente testando. Por isso que até viraliza muito, às vezes, quando a gente tem caso, coloca, todo mundo fala, fica acordado, porque não tem receptor para dor. Você faz toda a anestesia de pele, de osso, de meninge, mas e na hora... o cérebro mesmo não tem. E aí você retira e vai testando a linguagem. Se tiver qualquer mudança na linguagem, você para
a ressecção. A questão daquela coisa de visão dupla também é um sintoma isso. também? O cérebro tem os pares cranianos, então vários pares cranianos que é responsável pela motricidade do olho. Se você tem uma compressão, o olho ele perde a coordenação, então às vezes o paciente fica estrábico, começa a ter visão dupla. É diferente daquele que já nasceu com isso, né? Porque é mais da musculatura. Do nervo, geralmente, o paciente nota. Ou estou tendo uma visão dupla. Outra que usa muito como embaçamento na visão. Tem uma dor de cabeça com a visão piorando. Claro que tem doenças como catarata e outros que são muito mais frequentes. Mas quando você soma a informação, idade, uma dor de cabeça nova, começa a piorar, alteração visual, você pensa numa possível persistência craniana por um tumor. Olha que coisa interessante. E só mais uma pergunta. Exploro. Tumor dentro do cérebro, lá dentro, tem tumor lá dentro? Lá dentro do cérebro. O que acontece? Porque a gente ouve muito pouco, até brinco com meus pacientes. Na minha família, nunca teve ninguém com tumor cerebral. Do senhor já teve alguém? Não. Porque são tumores raros. O neurônio é muito estável. É diferente da pele. Entendi. A pele, o tempo todo a gente está trocando, essas células estão duplicando, a chance de ter um erro e causar um tumor é muito maior. Na mulher da mama, né? Ciclo menstrual, a mama incha e tal, tem uma chance maior. Próstata também do homem. O tempo todo está trocando. Intestino. O cérebro é muito estável. O que acontece muito são células da glia, que são as células responsáveis por nutrir os neurônios, então não é bem no neurônio, mas ela está ali ao redor. As meninges também é muito frequente, né? E além disso, o osso, os tumores ósseos, osteomas, né? E além disso, o mais comum de todos, dos malignos, é o tumor que migra. Então imagine, você tem é o que chama metástase ou não? Metástase, isso. Você tem um câncer ou na mama, ou na próstata, ou no intestino, ou do pulmão. Ele cai na corrente sanguínea e aí quando bombeia o sangue, ele vai para os órgãos que são mais sangue. Então, cada bombeada do coração, 25% vai para o cérebro. E aí essas células migrando, por isso que onde você vê metástase, você ouve onde? Pulmão, porque recebe muito sangue. Cérebro recebe muito sangue, né? Fígado recebe muito sangue. Esses lugares que recebem mais sangue. Isso, mais sangue. Então, a chance maior dessas células que migrou, caiu na corrente sanguínea e para lá. Interessante. Muito interessante, olha. Misericórdia. Não,